Pitã, Calinho maravilhoso. Calinho é um poeta. Vestido e pelado. A Gabriela Santiago daqui, ó. Quem é o Rangel da calça no varal? Bromélias. É o meu melhor amigo do Colégio Rosário, lá quando eu estudei no Colégio Rosário. Tive um grande amigo chamado Rafael Rangel. Recentemente fez aniversário aí, completou seus 43 anos. Oh, parabéns pro Rangel, então. E um dia ele passou por apuros e precisou pendurar suas calças. Ô, meu, muito bom. Eu tava mandando pro Balau hoje, ele mostrando. Bromélias, que tem uma parte que do nada fala do Rangel, meu. Eu achei que fosse teu pai, né? Na verdade, Bromélias, a letra, a gente fez... ela era muito maior. A letra tinha um monte de frases sobre várias pessoas, várias coisas que a gente sentia saudade. Era sobre a saudade que a gente... Foi quando a gente tava morando em São Paulo, e a gente fez sobre a saudade que a gente tinha das pessoas em Porto Alegre. A banda inteira tinha ido morar junto em São Paulo. Aí, por exemplo, a Kátia era noiva, casada com um cara, e a mãe do cara tinha uma coleção de bromélias. E aí a gente cantava uma música lá, dizia que ele pendurava as bromélias na mãe dele. E aí por isso que fala isso na letra. E o Rangel era o meu amigo, daí tem um pouco de cada historinha. Teve uma intercorrência ali que teve. A gente botou várias frases. Tinha umas citações também da senhora que trabalhava com a gente lá na casa de São Paulo, lá. Só que acabou não entrando na letra, mas tinha várias frases dela, assim, que ela dizia que qualquer paixão me carrega, umas coisas assim. Que show, velho. E dá pra notar pelo que tu tava falando, eu nunca tinha pensado, velho. Mas as letras da Abdel são meio autobiográficas, assim, né? Até quando são totalmente fictícias. Carlinhos falando em feijoada, conta pra gente como foi criar a La Minuta. Agora eu tô mastigando, né? Vai lendo tá, os outros, depois anota essa. Aqui. Falando de comida e a grávida aqui pensando, dando água na boca. Minha mulher tá em casa. Pô, meus parabéns, hein? Pô, valeu, mestre. Aqui, falou que ela ama o Jacan. A Gabriela Santiago diz, Tinchulin só mergulhando no chimichurri. Então, mas eu gostei do Tinchulin, hein, o Peng Leng. Vamos fazer uns Tinchulin junto, hein, Gabriela? Tinchulin com chimichurri. Pode ser, claro. Chimichurri é coisa nossa. E o A La Minuta é uma música da BD que a gente inventou em show. Tocando lá sempre quando voltava pra Bis, assim, a gente inventava uma coisa na hora, assim. E às vezes... teve uma época que eu, lá pela Santa, eu inventei. Tinha umas músicas, tinha uma do Tony Ramos, que eu puxava, assim, que é quem melhor representa a miscigenação. Que horrível. É o Tony Ramos, o Tony Ramos é o Brasil, e o Brasil é o Tony Ramos. O Tony Ramos é italiano, o Tony Ramos vem da Grécia, o Tony Ramos é a Glória Pires, o Tony Ramos é pescador, o Tony Ramos... Quem melhor representa é o Tony Ramos. Essa é a ideia aí que é sensacional, velho. Isso que a Rede Globo nos fez pensar, né? E às vezes a gente inventava essas aí ao vivo, né, cara? E um dia surgiu essa ideia também, os guri tocaram um groovezinho ali, eu comecei... Eu não sabia o que cantar, eu fiquei... Bife, arroz, batata frita, 2 ovos fritos, mas tem que ser em cima do arroz. E aí começou... A La Minuta com feijão, não é a La Minuta, é prato comercial. E aí a gente inventou a música. Teve um show aqui em Porto Alegre, na usina do gasômetro, que foi o show que a gente formatou mesmo a música, mas antes a gente já tinha inventado ela em alguns 2 shows antes, e aí ali nesse show da usina do gasômetro a gente, agora ela vai ser assim, daí a gente chamou o Educar, o vocalista do The Fala, pra... acho que tu tem que botar um fiozinho em ti, um fio terra. Que eu boto cada vez que tu toca, tu viu, né? Isso daí é doido. E é bom o fio terra. Acho que eu tô precisando de fio terra, cara. E é gostoso. É bom. Fica a dica. Vou testar então, daí para enchear, né? Exatamente.
E daí tu não vai mais chiar. Deu uma manchada. Depois tu não vai mais É que chiar. eu falo meio chiado, né? Acho que pode ser por causa do falso de E falando em Fio Terra, daí o Educafo veio e produziu a nossa música. E aí a gente gravou ela e lançou. A gente fez um clipezinho também dela, tem aí no YouTube. E é doido, né? Porque a minha inspiração pra música é os Alaminuta de Santa Catarina, lá especificamente o Alaminuta da Bila, da Guarda do Embaú. E aí, porque lá eles diferenciam a Alaminuta do prato comercial. O prato comercial é o que tem feijão, o Alaminuta é o sem feijão. E os gaúchos acham que tem que ter feijão no Alaminuta. Pois é, velho. Mas o Alaminuta com feijãozinho é bom pra caralho, né? Claro, mas aí tu pede a mais, aí tu acha que tu tá te dando bem. Ah, é verdade. E agora, se tu acha que já vem, tu nem bota o feijãozinho. Ah, verdade. Sim, especialista em Alaminuta. Muito foda, velho, muito foda. Velho, o Tony Ramos quebrou a minha de base de um jeito. Quebrou todo mundo. O Tony Ramos é italiano, o Tony Ramos vem da Grécia, o Tony Ramos é pescador. Tony Ramos. Tony Ramos é pescador, é sensacional. A melhor que eu gosto é o Tony Ramos é a Glória Pires. É muito criativo, velho. Puta que pariu, velho. Oh, meu, muito a fuder, O velho. Tony Ramos é o Brasil. O Brasil é o Tony Ramos. Velho, imagina como foi a primeira vez que tu cantou o Tony Ramos aí, velho. Não tenho a mínima ideia de quando que surgiu, assim, cara. Mas teve uma época que a gente fazia ela. Tinha umas outras também, às vezes a gente se esquece, os outros é capaz de se lembrar. Ai, aquela que tu cantava assim. Tinha uma que a gente fazia que era um trash meio um hardcore, que era também. É Natal! É Natal! Eu não tenho presente pra gente! Essa é a realidade! Eu não tenho presente pra gente! A gente tava aqui antes discutindo algumas partes de algumas letras, assim, um bagulho genial, velho. E depois a gente viu que tem umas tiradas assim, natural, sabe, velho? Umas coisas que eu tava falando pra eles. Melissa, velho. O comecinho da Melissa é muito foda, velho. Fiz cagando. Fez cagando? Caralho, velho! O comecinho de Melissa, especificamente, eu fiz cagando. Primeiro, a gente tava lá na aula, no sábado, e a Melissa não tinha como ir pra isso. Aconteceu. Melissa não tinha como ir pra praia, ela tinha um namoradinho que era de Imbé. Rolou uma história, então. Tinha uma história, daí eu falei brincando, era a aula que a gente tinha sábado de manhã, eu ia sempre meio, se não virado, eu ia de ressaca. E aí a Melissa tava contando essa história que queria ir pra praia e eu falei bem baixinho assim, se eu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. E aí a galera riu e tudo mais, e não era tipo uma cantada, não era, enfim, ela era muito linda, assim, mas não era era um negócio, era só uma brincadeira, assim, sabe? E aí o Rossato tava junto, né, que a gente já tava começando a BD na época, e ele disse, vamos fazer essa música agora. E daí ele tentou fazer na hora, assim, daí a gente acabou não fazendo. Aí depois a gente foi ensaiar, a gente cantou uma coisa, ele já fez uma guitarra e eu cantei uns negócios em cima. E daí, antes do outro ensaio, eu fui no banheiro e ali é que eu tive a ideia do te fez um rock Melissa. Antes não ia ter o nome dela, ia ser negócio do se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Aí eu botei, te fiz um rock Melissa, pode crer que é sobre amor. Eu não sou publicitário, minha voz de Bagé. Da onde que eu não sou publicitário e minha voz de Bagé? Porque o tal do namoradinho era publicitário. E porque a minha avó é de Bagé, é tudo. Sensacional. Sensacional. Velho, o que são cegos na Polônia, velho? Cara, isso daí eu errei, né? Eu errei. Tinha uma história na época. O Balau tá se matando de rir ali, velho. Tinha uma história na época, nas notícias que estavam rolando, que eram cegos na Colômbia, alguma coisa assim. Tinha na época alguma história, só que daí eu errei e botei na Polônia. E foi. Mas na verdade o que eu queria falar era um negócio assim, num lugar. Só pessoas que precisavam de ajuda, né? De ajuda em algum lugar, assim. Pois é que se fosse da Colômbia e Mambo faria sentido, né? Mas se tiver um Mambo sobre cegos da Polônia, ficou muito caralho. Exatamente. Não, velho. Sensacional. Bate aqui que eu tá louco? Eu acho que era na Colômbia, mas eu não sei, cara. Muito a fuder, velho. Aí essa estrofe já não foi cagando, essa foi depois. Essa aí foi ao longo do ensaio. Estratégia. Mas o Clayton citou
MTV... Ou coisa de velho, né? O MTV Bandas Gaúchas. Eu queria saber o quanto fez bem pra BD participar. E uma outra, vocês escolheram o Roger pra tocar junto? Ou foi a MTV que... Cara, são... Ele faz pergunta em lista, tá? Não, gostei. O Acústico MTV Bandas Gaúchas aconteceu de um jeito muito doido na nossa vida. Hoje, ele é uma das coisas mais importantes na carreira da BD. Na época, quando a gente recebeu o convite, foi demais, né? A gente ficou enlouquecido. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam querendo mudar o formato do Acústico MTV. Né? Tanto é que depois veio acabar, né? Sim. E ao mudar e tentar fazer com 4 bandas, fazer diferente, a gente sabia que seria diferente. Ao mesmo tempo foi um negócio que gastou milhões, né? E teve o cara que fazia a luz, era o cara que fazia a luz do U2. Então, quer dizer, foi um projeto igualmente grandioso, né? Mas para nós chegava que era um projeto mais simples. Sabe? Da parte da MTV e da Sony, que foi a gravadora que lançou. E em função de ser com 4 bandas, na hora de botar pra circular, não rolou. A gente fez 2 ou 3 shows. Acho que com todo mundo só teve 2 shows. Então, alguns... Aí teve mais uns 2 ou 3 com 3 bandas aqui, com 2 bandas ali, sabe? A gente participou de mais 1 ou 2, teve uns que a gente não foi, teve um desses que a gente participou, a outra também não foi, sabe? Alguém. Sim. Porque também tinha 3 ou 4 produtores, um de cada banda também, fazendo intercâmbio, né? Entre coisas. E mais uma produtora que se associou ao Acústico MTV pra divulgar o bagulho. Então tinha muita gente mandando num troço. Tinha muita gente mexendo num negócio que acabou nos dando a impressão de que ele não tinha rendido tanto quanto ele podia render na época. Sim. Na mesma época, a BD relançou o seu 3º disco. Deixa a janela aqui que tá dando um barulhão. Ó, tá gostoso. Tá bonito. A gente relançou o nosso 3º disco na revista do Lobão, Outra Coisa. E ela era lançada em todas as bancas no Brasil inteiro. Sim. Na época, os 2 produtos estavam rolando na mesma hora. E na época a impressão que a gente tinha é que a revista tinha chegado em muito, muito, muito mais gente do que o Acústico MTV. Porque aonde a gente ia tocar, todo mundo tinha revista e todo mundo tinha aquele disco. E alguns nem conheciam o Acústico. Hoje a coisa inverteu. Hoje ninguém nem conhece aquele disco, nem a revista, e o Acústico todo mundo conhece. Hoje, o Acústico nos rende muita coisa, né, em números e coisa e tal, né? A revista até hoje nunca se pagou nada, porque o Lobão é um sem vergonha. Toma! Diz que vendeu muito, mas a gente nunca recebeu dinheiro nenhum. Eu me lembro que ele divulgou pra caralho essa revista dele. Isso, e a gente não recebeu, acabou não recebendo nada, e disse que ninguém recebeu nada de ninguém. Ô, Lobão, paga os caras aí, até velho. do Arnaldo Batista. Lobão. Nem sei, não vou te chamar de robô, né? Não, mas paga os caras. Lobão paga a BD e me desbloqueia no Twitter. Eu sou bloqueado no Twitter. Tu brigou com o Lobão? Não sei, é que ele, na verdade, ele caça as pessoas... Isso é meio orgulho. Exato, é orgulho. Ele caça as pessoas que citam ele e E bloqueia. aí, falando nisso, o Roger foi convite meu, fui eu que convidei. Sim. Não fui eu que convidei. Mas foi a ideia nossa, mas ele foi a nossa 2ª ou 3ª opção. Primeira opção foi o Evandro Mesquita. Eu liguei pro Evandro, eu e a Ana Butler, que era a diretora de relacionamento artístico da MTV, né, que é quem tocava mesmo o projeto do Acústico, né, a grande cabeça por trás de toda a MTV. A Ana, a gente tinha conversado, a gente falou no Evandro, ela na hora topou. E aí eu fui escrever, eu liguei pra ele, consegui falar com o Evandro, foi uma emoção. Sou muito fã da Blitz. A BD, com certeza, uma das maiores referências brasileiras da BD era a Blitz. O som de vocês tem bastante a ver com ele. Totalmente. Sim. No começo, principalmente. E
E aí ele não podia porque ele ia ter gravação do filme da Grande Família. E aí ele não podia participar. E daí a gente foi de novo conversar com o pessoal da MTV. E a gente, eu agora nem me lembro se acho que o Roger foi a segunda ou terceira, não sei, mas acho que a gente comentou assim mais duas pessoas e uma era o Roger. E aí a Ana falou bem assim, não, mas o Traje vai gravar um acústico MTV, vai ser o próximo depois do de vocês, então eu vou chamar o Roger já para participar do de vocês. E aí foi a Ana que entrou em contato, a gente não chegou a se falar antes, Sim. A gente se conheceu na hora de gravar. E a gente se conheceu faltando alguns minutinhos. Mas aí a escolha da música que e aí ia a gente foi assim, não, a escolha foi, cara, foi nossa, né? A gente, Sim. com o Evandro a ideia era tocar uma música da Blitz. E aí com o Roger no final, daí eu acho que a própria Ana, não me lembro como é que evoluiu a coisa, eu acho que o nosso produtor, que era o Lee, ele já tinha trabalhado com o Roger também, eu acho que o Lee falou com o Roger, talvez, e ele mesmo sugeriu de ser Melissa. Sim. Mas o Roger não conhecia a música. Eu acho que ele meio que conheceu na hora ali também. Sim. Porque ele canta errado, até meio numa melodia diferente um pouco, que é interessante. E ia ser eu cantando a primeira parte e ele a segunda, né? Sim. Como sempre é, né? Uma participação. Só que daí ele só tinha aprendido, acho que ele só tinha ouvido o começo. Que viagem, velho! Não sei, eu fiquei com essa impressão, mas é que a gente se encontrou, foi assim, e gravamos, e a BD gravou rapidinho também, acho que a gente tocou 2 ou 3 vezes só a versão dele. E, cara, depois disso a gente se encontrou, acho que só eu vi algum show do Traje, a gente tocou junto em alguma coisa assim. Mas foi amistoso? Foi legal? Como é que foi? Foi... frio? Em inglês se diria awkward. Foi meio esquisito, assim, porque era um ídolo, né? Sim. E, cara, o primeiro disco do Traje era uma obrigação, assim, pra BD também, né? Foi uma referência pro nosso primeiro disco também, e a gente era fissurado naquele disco. Acho que todo mundo que era jovem nos anos 90 se amarrou naquele disco, sabe? Abriu a cabeça ouvindo aquele disco. Aí hoje já são outros 500. Exatamente. É isso aí, eu ainda amo aquele disco. Não boto tanto quanto eu botava antes. E tu falou que tu não cantava antes. Como é que foi pegar a banda? Tipo, vamos fazer uma banda. Cara, eu cantava de brincadeira. Assim, eu já tinha tido banda no colégio, banda punk. Mas já cantava, assim, né? Só que a banda a gente formou porque eu ia fazer um filme. A minha pilha era o cinema, né? Até hoje. Eu gosto bastante do cinema, de outras linguagens, até mais do que da música. Agora, ultimamente não, já que já sou um apaixonado pela música, de novo. Mas eu queria fazer um filme em Super 8, que é uma bitola de película, né? Sim. Que a película, o negativo, ele vem só o filme. E aí quando tu roda, ele é mudo. E aí tu tem que botar a banda sonora por cima. E a minha ideia era criar uma trilha sonora que contasse uma historinha e que botasse depois no filme, né? Então daí eu me reuni com o pessoal para inventar músicas que fossem fazer a trilha sonora de um filme. E aí a gente se juntou e a gente inventou um monte de música. Daí lá já tinha, primeiro ensaio já tinha Cores Bonitas, Gerson, um monte de música que depois a gente gravou. E aí a gente se olhou e disse, isso não é uma trilha sonora de um filme, isso é uma banda, né? E aí na mesma hora, o Rossato já me olhou e disse assim, vai ser uma banda que a gente vai usar uns ternos, vamos chamar umas gurias. A gente, na hora, a gente entendeu, a gente imaginou a estética da coisa nesse primeiro ensaio que foi uma espécie de fracasso, né? Que era pra fazer a trilha sonora de um filme, pra criar. A gente criou mais do que aquilo. Quem me dera ter um fracasso, que a gente não deu mal. Fracassei e criei uma das maiores bandas do Rio Grande do Sul. O Tárcio, que teve aí ontem, perguntou
E aí a gente descobriu, bidê ou balde, fez um trocadilhozinho. Mas a pergunta, onde é que saiu O nome. o nome? Eu sei que deve perguntar pra caralho isso aí, mas... Perguntam e eu sempre minto, né? Como assim, Calito? Se tu procurar no Wikipedia, vai dizer, sempre mentido o nome. Então, Vai mentir agora Vai também. mentir. aí eu fico dividido se eu devo contar a verdade ou não pra vocês. Mas, Por ti, se quiser, pode contar uma boa mentira também, não tem problema, mestre. tem a ver com um jogo, né? De videogame lá que a gente jogava, não é videogame, do MSX, tu se lembra desse computador que tinha? MSX? Não cheguei a Era um console que era uma espécie, algo entre o computador e o videogame que tinha tipo um antigamente. Commodore, assim. O MSX e o Hotbit que tinha, e daí era um sistema que tu tinha que passar uma fitinha cassete, que Caralho, vinha a não, programação, no invés de disquete, essas coisas, tu tinha que passar uma fita cassete. Então, pra ter um jogo, tinha, às vezes, 2 fitas, tinha que rodar, assim, e tal. E aí tinha um jogo de RPG desses aí, que era... Agora eu nem me lembro mais o nome, que a gente jogava. E tinha um personagem que era uma coisa tipo Bideobaldi. E o batera da nossa banda, que era o Sandro Caveira, ele era fã, ele trabalha com negócio de TI e coisa e tal, ele era bem nerdzão dos jogos, dos computadores, e eu também tinha um MSX bem nessa época. Nessa época eu ainda tinha. Uhum. Na real, eu era atrasado no MSX. Era um negócio que todo mundo já tava tendo, sei lá, outras coisas. Nintendo 64, sei lá qual é que era da época, assim. Acho que já era até PlayStation. e eu tinha um MSX ainda, que depois foi pro meu primo. E aí a gente conversava bastante sobre esse lance do MSX, e aí tinha esse personagem de um RPG do MSX que era tipo Bitterbalten, uma coisa assim. Que ia fuder. Velho, a gente não vai saber se é verdade ou se é mentira, porém, saiu de um Mas eu RPG, posso te dizer muito que a essa eu fuder. nunca falei antes. Não, Vá muito a fuder, velho. exatamente. Quem é que imaginar que me deu o balde saiu de um RPG, hein? Te fiz um rock. É que a gente tinha essa coisa, a BD, a gente tinha um negócio tanto. Hoje em dia, inclusive, isso é polêmico de eu falar, mas a BD tinha um ranço com o rock and roll. Ué? E eu tenho, né? Eu tenho. E a BD tinha muito disso daí. A coisa chamada rock and roll é um negócio que a gente achava meio brega. O que a gente gosta é o rock, que é esse produto da cultura pop, Uhum. sabe? Que engloba mais do que o ritmo. A coisa, a gente entende, e agora evoluir essa ideia, assim, né? A coisa, o rock and roll parece ser mais vinculado a essa coisa da galera que roubou essa ideia do rock pra uma coisa sua, assim, sabe? Pra uma coisa mais reacionária, mais conservadora, mais, né? Rock and roll de tiozão, assim, sabe? Essa ideia de tiozão, aquela coisa que os meus amigos lá de Cachoeira, da cidade onde eu morava, curtiam, assim, aquela coisa assim, Deep Purple, Led Zeppelin, bandas que eu amo, mas que carregam essa coisa, assim, que foi roubado pra essa coisa, assim, tiozão branco de churrasco, assim, sabe? Viraram os donos do rock. Aqueles caras que hoje em dia, pra quem eu toco todo fim de semana, que vão lá e dizem, é bom, era no nosso tempo, bom, era no nosso rock. Isso daí, desde o começo, a BD sempre não dialogava com isso. A gente sempre usou o negócio do rock. Ao mesmo tempo, naquela época, o rock, ele era meio marginalizado, ele era alternativo. Sim. Né? Ele era considerado alternativo. A coisa com guitarra, depois do Nirvana, tinha baixado a bola, tinha andado uma coisa meio pop, assim, e a gente via as coisas alternativas que a gente gostava como uma linguagem pop, como Beck, Blur, Weezer, umas coisas dos anos 90 que elas eram alternativas, né? Sim. E a gente via como uma coisa, aquilo era o rock pra nós. No entanto, o rock era
uma coisa pós-metálica, assim, sabe? Era uma coisa mais durona, mais machona. E pra mim o rock era uma coisa mais maluca, mais pro punk, assim, descontraído, sabe? assim. Mais Sonic Youth e menos Metallica. Sim, dá pra entender isso? Na nossa Não, cabeça não. tinha isso. E aí, quando eu vim com a letra, te fiz um rock, Melissa, era meio que contra que justamente... mas o que a nossa viagem era provocar os roqueiros, a situação roqueira da época. Coisa que eu faço até hoje. Quando eu vou lá fazer carnaval de rua com o Império da Lã e toco Não Sei do TNT em versão marchinha de carnaval. Quando eu gravei o Amigo Punk em versão marchinha de carnaval, em versão samba enredo, assim, né? Então, eu quero provocar essa coisa desse roqueiro conservador, porque o rock para mim tem uma riqueza muito maior de elementos. Concordo. Semelhante para mim, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que é: os meus Beatles são os Beastie Boys. Sabe? Então, os Beastie Boys me ensinaram a escutar música tibetana, Jorge Ben, que eu conheci através dos Beastie Boys, né? A ouvir Run DMC, a ouvir Led Zeppelin e Jimi Hendrix, né? Eu conheci através dos Beastie Boys. Assim como os Beatles ensinaram muita gente a ouvir música indiana, do Ravi Shankar na sua época, misturando coisas, sabe? Então eu gosto um outro ídolo meu é o Beck, né? É um cara que sempre misturou Bob Dylan com, sei lá, com Wu-Tang Clan. E isso pra mim é fascinante. Pra mim a linguagem, o rock que eu defendia, que eu defendo, que eu gosto, é esse rock plural, que é uma coisa que engloba mensagens. É a coisa que tem a ver com isso daí, dos Beatles, com os Beastie Boys, com outros tantos que misturaram, que quebraram com essa linguagem, que não foram conservadores, né? Sem tradicionalismo no troço, né? E, no entanto, me parece que o rock and roll roubou pra si, né? Porque rock and roll é muito louco. A galera que defende o tal do rock and roll, eles são os primeiros a dizer que o funk é uma merda porque as letras são uma bosta. O tal do termo rock and roll que eles abraçam e usam camiseta significa rala e rola. É verdade. Significa transar. Jazz significa transar. Exatamente como funk. Por quê? Porque são ritmos negros, né? De negros que foram historicamente, né, escanteados pela sociedade branca e que tiveram toda a sua cultura baseada nessas coisas que foram passadas por cima pelos brancos lá que roubaram, se apropriaram e fizeram e começaram a dizer que isso é que eles significam. E isso é uma coisa muito feia e esquisita, né? Mas o mundo é cheio dessas complexidades. Velho, eu concordo 100%. Esses dias eu estive conversando com o Ciro Visconti. Visconde. Ele é um guitarrista que dá aula na faculdade Santa Marcelina, que o pessoal do Angra fez, né? Daí o cara disse que... Fala a mesma coisa que tu falou, velho. Que ele tem problema com o pessoal hoje de ditar regra no rock. Porque o rock em si, ele chegou quebrando regra, que nem tu disse. Os negros eram um grito de alforria dos negros, né, para se libertar do que eles estavam vivendo e quebrando tudo que tinha como statement de música, né? E daí o cara hoje pega o rock e tenta deixar ele numa fórmula e ele tá sendo anti-rock, né? É muito comum isso daí, né? A gente viu recentemente aí essas brigas de Twitter entre o Digão e os caras do Restart. Eu tive que ficar do lado do cara do Restart. Que mundo é esse? Exatamente. O Vinícius Borba pede pro Carlinhos contar como foi fazer o programa com o Jacan na Band. Tô Mas fazendo. você não sabia, velho, como é que é isso? Tô fazendo. Amanhã vai ao ar o último episódio, inclusive. Que tá sendo uma experiência maravilhosa, né? Pra começar, eu aceitei o bagulho no final na metade do ano passado, só porque eu tava sem trabalho nenhum, né? Tava precisando de qualquer coisa. Não vou aguentar o Jacan agora. Daí me ligaram, assim, oferecendo um trampo de ser repórter num programa de TV. E eu, certo, tô nessa.
depois me explicaram melhor como é que era o projeto, eu já achei legal, que era com o Jacan e tudo mais, e eu, que massa! E aí lá pelas tantas eu saí pra gravar, gravei algumas coisas, eu achei legal a abordagem que estava sendo feita nas pautas, assim, né? E só depois é que eu vi o primeiro episódio foi ao ar. E quando o primeiro episódio foi ao ar, que é o episódio da feijoada, e quem quiser pode assistir, que tá todos os episódios do programa estão à disposição no YouTube Minha Receita na Band. Procura aí Minha Receita na Band e conhece aí o programa. Poder botar o primeiro episódio do Carlinhos ali, depois o pessoal... Não, aí esse da feijoada não tem eu, cara, mas o programa é bom demais, cara, porque ele conta a história de determinadas refeições. No caso da feijoada, conta o embasamento teórico, assim, toda a coisa a história, a questão sociológica de ser uma comida dos escravos e tudo mais, que é vinda dos escravos, e como é que ela foi se transformando na grande refeição brasileira e coisa e tal. Bom, era um programa... Aí, quando eu assisti, eu disse, mas é um programa tribom. É um conteúdo maravilhoso. Uhum. E aí eu fiquei emocionado. E a cada episódio que eu assisto, eu fico mais feliz ainda de estar fazendo parte disso, de ter sido convidado. E é muito legal. O Jacan em pessoa, eu só conheci 2 vezes, só encontrei 2 vezes. No episódio que vai ao ar amanhã, a gente foi no restaurante do Jacan e passamos lá uma noite com ele. Foi divertido, assim. Cara, ele é muito querido comigo. Ele é muito carinhoso comigo, ele faz diferença comigo com os outros, assim. Eu virei nisso, né? Virou teu parceiro? Não, porque ele vê que eu sou mais bonachão, assim, eu acho, e daí ele fala umas bobagens pra mim, assim, pra cada um ele tem um tratamento diferente, mas ele fez uma brincadeira, o Carlinhos, sei lá o quê, porque eu falo mais bobagem, assim, mas ele nem me conhecia, eu acho, não sei da onde, eu estranho que ele tem esse carinho, então, bateu, né? Mas é legal, assim, né? Mas o programa é muito bom. Essa segunda temporada que tá indo no ar agora, que amanhã acaba a segunda temporada, são 10 episódios por temporada. Segunda temporada é toda sobre imigração. Então, cada episódio é sobre receitas, né? A culinária de determinadas imigrações. Aí tem só sobre... Amanhã vai ser sobre a imigração francesa, que é a história do Jacan e de outros chefes. Eu conversei com um outro chefe francês fodão, que é o Pascal Lavalle, e ele é o embaixador do cassoulet, que é uma espécie de... É chamado de feijoada francesa, só que ele é um refogado com feijão branco e pato confit e outras peças de porco, assim, barriga de porco, essas coisas. Um rango que leva mais de 14 horas para ser feito. Esse cara, só existem 30 ou 20 e poucos ou 30 embaixadores desse rango no mundo, e ele é um dos caras, esse que eu conversei. E é um francês, né? Um rango totalmente tradicional de uma região da França, da Occitânia. E tá sendo uma experiência muito boa. Aí teve outros episódios sobre a comunidade árabe no Brasil. Aí eu tive a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu para conhecer uma figura que é o Nabil, que é um cara que tem um açougue, casa de rango lá, que se chama Fino Corte, que é um sucesso na internet, que ele faz uns vídeos muito engraçados e sempre acaba com a gente faz porque a gente ama. Esse cara é uma figura, fui lá entrevistar ele, foi muito legal também. Tive a oportunidade, aí, ao longo dessa temporada, várias dessas imigrações, tipo, comi paella no episódio da Espanha, comi hambúrguer no episódio dos Estados Unidos, comi parrilla no episódio da Argentina. Deve ser triste trabalhar e ter que comer, né? Exatamente. Louco, né? E no ano passado eu tive uma oportunidade inacreditável, que foi a de ir ao Pantanal durante a seca
durante o fogo lá que tava rolando e destruindo tudo, ainda bem que eu fui numa região que não era, que não estava sendo tão atingida pelo fogo, não vi fogo em lugar nenhum, mas estava muito seco, e eles comentando que era a maior seca que todos os peão lá que eu conheci jamais tinham visto uma seca daquele jeito, e eram os caras que trabalhavam no Pantanal há mais de 30 anos, né? E foi uma oportunidade única, né? Uma oportunidade não, uma experiência única, né? E então o programa está me, né, proporcionando isso, além de ser um baita programa com um ótimo conteúdo, com uma ótima equipe, né? O Jacan acaba sendo assim, tipo, apresentador piadista da coisa, além de ser um grande chefe que depois faz a sua receita também, né? Mas ele aciona repórteres espalhados pelo Brasil. Então, além de mim, tem a Poli Marinho, do Rio de Janeiro, que é uma pessoa muito, muito massa, muito divertida. A Edvana Carvalho, da Bahia. O Roninho, lá de Minas Gerais. O chefe Edson Leite, de São Paulo, que tem toda uma história da culinária, da gastronomia periférica, todo um trabalho. Então, o programa ele tem todo um conteúdo de apresentar a comida de um jeito diferente e cheio de informação, de história, assim. Legal tu trabalhar jornalístico, então. O meu trabalho é jornalístico, é de repórter, né? Eu apresento o bagulho lá, vou lá. Ele pede pra gente, Carlinhos, eu quero saber como é que é o churrasco gaúcho. Daí eu vou lá e visito o churrasco gaúcho. Quero saber como é que são as comidas italianas no Rio Grande do Sul. Daí eu fui lá para Antônio Prado, conheci uma nona e comia um rango de nona. Eu quero saber como é que é o rango de alemão em Porto Alegre. Daí eu fui no Baumbar, aqui no Ratskeller Baumbar ali, que é um restaurante tradicional, desde os anos 60 existe, mais de 50 anos de restaurante. E aí eu fui lá e comi um Waffelstrudel, um Spätzle, umas coisas assim. Então tá sendo uma experiência muito boa, mas também sempre com esse conteúdo, assim, né? Além de eu estar comendo um monte de coisa, tá sendo muito legal. E fiquei com fome, vou te perguntar, velho, quais foram os rangos que tu mais curtiu, velho? Rango que eu mais... Aí tem um segredo a respeito do bagulho de programa de televisão de comida, é que é o seguinte, cara, muita coisa que a gente come tá fria. No Masterchef também é assim, em tudo que é programa. Porque pra quando o prato fica pronto, a primeira coisa que eles fazem é filmar pra pegar a fumacinha e coisa e tal. Sim. Isso leva um tempão, né? Tem que mudar a luz, tem que fazer sei lá o quê. E daí leva um tempão. Por exemplo, o primeiro programa que eu gravei, que foi em São Francisco de Paula, lá no Parador Rampel, foi um churrasco de fogo de chão inacreditável, maravilhoso. Cara, a carne se desmanchava, tava tudo lindo, só que quando eu fui comer já tava meio frio. Era um rango bom demais. Agora, no Nabil, lá no Fino Corte, ele fez shawarma pra mim, cara, e antes a gente passou 2 dias lá, e daí ele me entupiu de comida lá, ele me ficou me dando, fora da TV, ele ficou me dando todas as coisas que ele fazia lá. Tu não curtiu nem um pouco, né? Eu amei, né, cara? Lá eu comi coisas muito boas. Teve uma experiência muito doida também, que a do Pantanal foi inacreditável, que tava 50 graus, tava muito quente, e a gente tava no campo, dentro do Pantanal, lá, assim, no sol, assim, né? Foi comida de comitiva, que eles chamam, né? Que é o carreteiro de comitiva. Eu fui para experimentar um carreteiro feito no Pantanal, né? Carreteiro pantaneiro. E lá em São Paulo eu gravei numa parrilla, o Rincón Escondido, com o pessoal da Argentina. E eu fui comer um lance que eu gosto muito, que é a mojerra, que é aquela glândula, o timo, né, que se faz muito, uma coisa nobre da parrilla, assim, é um petisco, tem em ovelha e tem boi, eu acho, também. Mas eles estão usando outras glândulas também para assar. E ela é deliciosa, ela é cremosa, é caro, inclusive, né, onde tem. E é crocante, delicioso, uma mojerra é muito bom, eu adoro. Mas a matéria que eu fui fazer era sobre as achuras, que são várias coisas das vísceras. E dentro disso tinha um lance que eu não gostava, que é o chinchulin, que é o intestino delgado, né, do bicho.
E isso é a única coisa que ainda tem eu tinha experimentado lá no Uruguai uma vez e não tinha gostado, achei meio borrachudo, gosto meio esquisito. E o meu pai fazia mocotó em casa e fazia com um cheirão brabo pela casa. E eu ainda tenho uma coisa infantil, assim, de não querer. Ele é o mondongo ou não? Então, é o intestino, né? Que é a coisa da qual fazem o mondongo, só que é assado na parrilla. E aí, lá na experiência que eu tive lá na parrilla, no Rincão Escondido, eles me deram um chincholim crocantezinho e foi delicioso. Então, foi uma experiência legal, porque eu quebrei O que tu não gostava. a única barreira. Quando o pessoal do programa pergunta, tem alguma coisa que tu não goste? E aí eu digo, não, eu quero, inclusive se tiver, eu quero experimentar ela, assim. Eu só não me boto nas coisas que tem álcool, assim, que como eu não bebo, daí, tipo, no programa da Alemanha tinha vários que era com cerveja e coisa e tal, eu fui pros docinhos, que eu não bebo.